Biologia da PUC Minas. Vamos iniciar o nosso segundo dia de evento e, para isso, convido e passo a palavra à presidente da Liga de Microbiologia, Júlia Soares de Oliveira. Boa noite a todos, pessoal. É com imenso prazer que eu apresento a vocês a palestrante da noite, Sara Jarol da Silva Messias. Sara é graduada em Biomedicina Bacharelado, com habilitação nas áreas de análises clínicas pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. Realizou mestrado em Ciências da Saúde na mesma instituição, na área de concentração doenças infecciosas e parasitárias, com ênfase em imunologia e vacinologia, no qual avaliou a resposta vacinal em indivíduos primo-imunizados contra o vírus da influenza A H1N1. Sara possui doutorado no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde pelo Instituto René Rachou, da Fiocruz Minas. Área de concentração, Biologia Celular e Molecular, com ênfase em Imunologia e Virologia. A pesquisa desenvolvida no doutorado envolveu a construção e caracterização de vírus influenza recombinantes, carreando genes de citocinas para avaliar a modulação da resposta imunológica durante a infecção pelo influenza e no contexto de vacinação. Atualmente, é pós-doutoranda no Instituto René Rachou, onde atua na pesquisa e desenvolvimento de novos vetores vacinais e avaliação de novas tecnologias para entrega do antígeno vacinal. Tem experiência nas áreas de doenças infecciosas e parasitárias, imunologia, virologia, epidemiologia e saúde pública, métodos de imunodiagnósticos, citometria de fluxo e biologia molecular. Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? O áudio está direitinho? Tudo certo, Sara, pode apresentar. Tá joia. Bom, já fui apresentada, né? Então, só então reforçar para vocês, eu atuo no desenvolvimento de novas estratégias vacinais contra influenza e outras doenças respiratórias. E para mim é um prazer estar aqui hoje. Queria agradecer muito a PUC, agradecer ao convite, né, de toda a comissão de organização desse evento. E é muito bom estar aqui para falar para vocês hoje sobre a contribuição da ciência brasileira na busca de uma vacina contra a Covid-19, que é o tema da minha palestra hoje, e dizer para vocês que é muito gratificante fazer parte desses estudos também. Então, é muito bom vir aqui poder falar um pouquinho do que a gente está trabalhando e atualizar vocês do que está sendo feito aqui no Brasil, né? Que a gente faz ciência de muita qualidade aqui no nosso país. Então, eu acho que é importante a gente começar contextualizando, é algo que eu acho que eu não preciso falar muito, porque a gente só ouve falar, né, disso o tempo inteiro, né? Na rádio, na TV, e nós temos a real dimensão de como que está a situação epidemiológica dessa doença no mundo todo. Né? Principalmente nós que somos da área da saúde, que estamos acompanhando de perto. Então, assim, nós alcançamos hoje um marco de 1 milhão de mortes por Covid-19 no mundo inteiro. Então, isso mostra pra gente, né, o quanto que é grave, o quanto que essa pandemia está evoluindo. O Brasil, ele está em terceiro lugar no ranking mundial, com 4 milhões, quase 5 milhões de casos e quase 150 mil mortes por Covid. E Minas Gerais está em terceiro lugar no ranking nacional, com quase 300 mil casos e 8 mil mortes. Então, na verdade, a gente pensa o seguinte, nós vivemos bem recentemente outras duas grandes epidemias por coronavírus, e aí a gente se pergunta, né? Poxa, se a gente passou por isso, né, há pouco tempo, por que ainda não há vacinas aprovadas e comercialmente disponíveis contra os coronavírus? Porque na época, quando nós tivemos a primeira epidemia de SARS e a epidemia de MERS, várias vacinas avançaram nos estudos, inclusive avançaram em estudos clínicos. Mas o que aconteceu foi uma relativa falta de interesse entre as empresas farmacêuticas, uma vez que
a realidade, né, da ciência é um pouco essa. A demanda por medicamentos ou vacinas dura apenas enquanto o surto dura, né? Então, assim, até a disponibilidade de recursos financeiros que são disponibilizados para a realização dessas pesquisas, eles são limitados quando a epidemia começa a regredir, né? Então, assim, a gente se pergunta, e agora? Né? Porque o cenário é completamente diferente. Esse gráfico aqui mostra, né, o impacto de SARS-CoV e MERS-CoV, né, em vermelhinho o número de casos, em azul, em vermelho o número de mortes e azul o número de casos. E aqui o SARS-CoV-2, isso aqui em fevereiro. Então, a gente viu que já estava evoluindo de uma maneira muito diferente, muito mais grave do que essas outras epidemias. Agora, é o que eu falei, nós atingimos um marco de 1 milhão de mortes e nós temos uma pandemia de proporções que há pouco tempo era algo inimaginável. E a gente se pergunta, e o que seria, né, de nós hoje se aquelas vacinas do passado tivessem avançado, se elas tivessem chegado na fase final de estudo clínico e tivessem sido aprovadas? A gente não estaria vivendo esse colapso de saúde e econômico que o mundo inteiro está passando, né? Então, o que a gente espera é que agora a gente consiga avançar com esses estudos de vacina, porque a qualquer momento, essa é a verdade, pode surgir um novo inimigo oculto, pode ser um coronavírus, pode ser um influenza vírus, né? Os vírus respiratórios, eles são altamente transmissíveis e eles também possuem essa promiscuidade de espécies, o que facilita o surgimento de vírus pelos quais a população não tem imunidade prévia, pelos quais a população também não havia entrado em contato antes, e aí que surge o perigo de novas pandemias, né, que são cíclicas na nossa sociedade. Então, para falar de vacina, eu preciso começar falando um pouco de imunidade antiviral. Por quê? A verdade é que uma vacina, na verdade, ela tenta imitar ou induzir uma resposta que o nosso organismo produziria diante de uma infecção natural. Então, quando o nosso corpo entra em contato com o vírus, né, como que funciona essa resposta do sistema imune? Então, didaticamente, a gente divide a resposta imune em imunidade inata, que é a nossa primeira linha de defesa, né? São aquelas células que elas reconhecem padrões de micro-organismos. Ela não vai reconhecer especificamente um organismo ou outro, mas ela reconhece alguns padrões. E essa imunidade, ela é muito importante para ativar a imunidade adaptativa. Que a imunidade adaptativa ela é diferente, ela já consegue reconhecer especificamente aquele micro-organismo e gerar uma resposta que a gente chama de memória, ou seja, responder a infecções futuras. Então, aqui, voltando a falar um pouquinho da imunidade inata, né, nós temos diversas células que elas são produtoras de mediadores inflamatórios, elas são capazes de apresentar antígenos e ativar a imunidade adaptativa. E nós temos aqui um elemento muito importante da imunidade inata, que são os interferons do tipo 1, que eles são fundamentais na resposta antiviral. Por quê? Essas moléculas, elas são capazes de bloquear a replicação viral e melhorar a resposta antiviral, tanto potencializando a resposta dessas células da imunidade inata, quanto ativando também as células da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, por sua vez, a gente divide didaticamente também em células da imunidade celular e células, né, da imunidade humoral. Aqui na imunidade celular, o principal protagonista na resposta antiviral é o linfócito TCD8 ou linfócito citotóxico. E, claro, ele também, a sua participação é extremamente importante, dependendo também aqui do papel de CD4, né, que é uma célula importante na ativação desse CD8. E o que essa célula faz? O linfócito TCD8, ao reconhecer um antígeno que é apresentado por células da imunidade inata, ele libera grânulos citotóxicos capazes de
causar a morte das células infectadas. Então, ele reconhece aquelas células, né, que estão repletas de vírus, que são fábricas virais, e elimina essas células. Quando ele elimina essas fábricas virais, a gente reduz a propagação e a disseminação viral. Aqui na imunidade humoral, nós temos como principal componente o linfócito B, né? E aqui no caso o plasmócito, que é o linfócito produtor de anticorpos, que são moléculas extremamente importantes. Até quem não entende nada de imunologia, enfim, até quem não é da área da saúde sabe o que são os anticorpos, né? Sabem por alto e, na verdade, costumam pensar que só os anticorpos são importantes na resposta vacinal, mas eles são sim muito importantes porque eles bloqueiam aqui os receptores da partícula viral. Uma vez bloqueados, esses receptores não conseguem acessar o receptor celular. Então, esse vírus não consegue invadir a célula hospedeira. Então, eles neutralizam a partícula viral. Então, a gente ouve muito falar de imunidade humoral, mas a verdade é que uma vacina ideal, ela tem que induzir, sim, uma resposta de anticorpos, mas também uma imunidade celular mais robusta, né, que são as células de memória, que pode ser tanto as células CD4, CD8, quanto as próprias células B de memória. E, claro, se essas vacinas ainda induzir interferon do tipo 1, é esperado que a gente tenha uma resposta de memória mais robusta. Bom, então, dentro disso que eu expliquei, também acho que a gente consegue responder essa outra pergunta, né? Por que há tantas vacinas diferentes sendo desenvolvidas ao redor do mundo? Hoje nós temos, isso aqui são dados atuais, 151 candidatos à vacina em estágio pré-clínico, né, que são os ensaios in vitro, ex vivo e in vivo, e 40 vacinas já, candidatos a vacinas, né, em estágio clínico, que já são os testes em humanos. E a verdade é que, em muitos casos, mesmo conhecendo a história natural do vírus, em muitos casos é muito difícil a gente conseguir desenvolver uma vacina, dependendo, né, dos mecanismos que esse vírus tem também de subverter a resposta imune, né? Então, assim, até hoje nós não temos uma vacina contra HIV e temos dificuldade de criar vacinas para outros vírus e outros patógenos também devido à sua complexidade. Mas o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, eu acho que a maior dificuldade dele no momento é que nós não conhecemos nada sobre esse vírus, né? Então, eu costumo falar assim, eu vou falar para vocês um pouquinho da vacina que está sendo desenvolvida no nosso laboratório, e o idealizador dessa vacina, que é o Dr. Alexandre Machado, ele costuma falar que a gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, é assim que a ciência se sente, né? Correndo contra o tempo e tentando aprender e conhecer e investir, né, em vacinas, sendo que a gente tem uma base muito pequena ainda com relação a esses vírus, e a ciência está avançando muito rápido. Então, como que a gente vai saber qual vacina é a melhor, qual que vai funcionar melhor, e qual vai induzir mais anticorpo, mais célula de memória, enfim, só testando. Então, por isso que existem tantas vacinas sendo testadas, porque a gente não sabe qual vai funcionar. E aí é por isso que a gente tem que testar vários tipos de vacinas diferentes mesmo, né? Porque só assim a gente vai conseguir chegar numa vacina em tempo hábil, que é o que a gente espera. Assim, tempo hábil que eu digo assim, o mais rápido possível, que é o ideal quando a gente está vivendo uma situação como essa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de vacinas mais comuns, né, que existem. Então, o primeiro tipo de vacina é a vacina inativada, uma vacina muito tradicional. A vacina inativada é um vírus que ele perde a capacidade replicativa, né? Então ela pode ser inativada por meios químicos, como beta-propilactona, ou então físicos, como luz ultravioleta. E essa partícula, então, inativada vai ativar a resposta imune. Ela pode estar na sua forma inteira ou fragmentada. Então, quais são as vantagens dessa vacina? É uma vacina que produz muitos anticorpos,
Então, por isso, ela é uma vacina que induz também uma neutralização viral muito alta. É uma vacina relativamente rápida e fácil de se desenvolver, possui bom perfil de segurança. Em alguns casos, ela pode gerar uma resposta imune exacerbada, porque a gente tem que pensar, né? Ali a gente tem uma partícula viral que ela está completa, então isso pode, de certa forma, ativar o sistema imune de maneira muito forte. E ela, infelizmente, é uma vacina que induz uma resposta celular baixa. Nós temos também as vacinas vivas atenuadas. Aqui, inativada, por exemplo, falar para vocês, tem a vacina de influenza, né? Que ela pode ser essa vacina inativada aqui. A gente tem influenza atenuada, mas é só aprovada nos Estados Unidos e na Rússia. Aqui no Brasil a gente não tem. A viva atenuada, então, eu tenho uma partícula viral que ela é defectiva, então ela consegue se multiplicar, mas de maneira muito deficiente. Então, ela causa ali uma pequena inflamação local, mas ela não gera uma doença, né? É uma vacina que tem alta imunogenicidade, ou seja, geralmente são vacinas que são muito eficazes, elas geram uma resposta celular e humoral muito robusta, induzem interferon do tipo 1, geralmente imunidade de longa duração, como a gente observa para a vacina de febre amarela, porém ela não é indicada para indivíduos imunodeficientes, né? Justamente porque a gente tem ali um vírus que tem uma capacidade replicativa baixa, mas a gente não pode aplicar isso no indivíduo que não tem um sistema imune competente. Então, isso, né, a gente fala que ela tem um perfil de segurança reduzido em comparação com outras vacinas. E ainda tem um risco de reversão do fenótipo, né? Isso é o maior medo de algumas vacinas, é que essa vacina possa adquirir a capacidade, a virulência novamente, né? Isso não é comum, mas poderia sim acontecer. Aqui um terceiro tipo de vacina são as subunidades. As vacinas de subunidade, na verdade, são um pedacinho daquele vírus ou micro-organismo, né? Então, elas têm um excelente perfil de segurança, né? Geralmente elas não causam efeitos colaterais ou muito pouco. Com relação ao coronavírus, né? As principais estratégias focam nas proteínas S, S1, RBD e N do coronavírus. Porém, elas são vacinas que induzem uma resposta imune fraca, então, geralmente pode ser necessário o uso de adjuvantes para potencializar a resposta dessa vacina. E o custo de produção pode ser elevado, justamente pelos processos de purificação para se obter essas subunidades. E é o que eu falei, a imunogenicidade pode ser mais baixa, então a eficácia dessas vacinas também pode ser reduzida. Outro tipo de vacina são os VLP, que são vacinas que na verdade, só a casca do micro-organismo, né? Por isso que eles chamam virus-like particle. Essa vacina, ele não tem o DNA do vírus, né? Então é impossível dessa casca causar qualquer tipo de doença. Ela induz uma quantidade de anticorpos muito interessante, com alta neutralização viral, tem um bom perfil de segurança, porém o desenvolvimento e produção são mais complexos. E assim como as vacinas inativadas, ela induz uma baixa resposta celular. As vacinas de DNA ou RNA, né? Essas são muito, vamos dizer assim, controversas, enquanto elas têm uma facilidade muito grande no design, na sua produção, induz bons tipos de anticorpos, porém não há vacinas ainda licenciadas, né, de DNA ou RNA, ainda tem um medo muito grande, né, com relação a essas vacinas. Porque, em muitos casos, né, elas têm uma baixa estabilidade, a eficácia também é reduzida, a resposta celular é baixa, tem um medo, às vezes, da própria população mesmo, né, de que essas vacinas pudessem interagir com o DNA, o RNA do nosso corpo. Enfim, são vacinas que, se aprovadas, eu acho que elas vão revolucionar, né, a ciência em questão de produção de vacina com relativa rapidez e facilidade, mas são vacinas que têm uma dificuldade maior para chegarem, né, no nível de aprovação final. E, por fim, as vacinas de vetor viral. Né? Aqui, a vacina de vetor viral
nada mais é do que utilizar um vírus expressando proteínas do vírus que a gente quer vacinar. Então, esse vírus vai carrear as nossas proteínas de interesse. Essas vacinas, elas são vacinas altamente imunogênicas, geralmente induzem uma resposta celular e humoral muito forte, induzem interferon do tipo 1, imunidade de longa duração e tem um bom perfil de segurança junto com eficácia. Então, são vacinas de nova geração e são promessas, né, para muitas vacinas que ainda nós temos dificuldades de desenvolver. Os maiores problemas relacionados a essa vacina é a imunidade pré-existente ao vetor, né? Então, você tem que usar um vetor vacinal ao qual a população não tem imunidade e eles podem gerar uma resposta imune exacerbada. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, então, falando em vacina, também é bom falar um pouquinho de antigenicidade e segurança, né? O ideal, quando a gente pensa em uma vacina para coronavírus e para influenza, seria a gente produzir uma vacina que é o chamado de vacina universal. O que é uma vacina universal? Hoje a gente tem uma vacina de influenza que nos protege aí contra 3 ou 4 tipos de influenza, que são as vacinas trivalentes e as vacinas quadrivalentes. Então, geralmente é um tipo de H1N1, H3N2 e 2 tipos de influenza B. Uma vacina universal, ela seria capaz de induzir proteção contra qualquer tipo de influenza que surgisse. E para coronavírus também, seria a gente produzir uma vacina contra um antígeno que fosse mais conservado entre diferentes tipos de coronavírus, de forma que o nosso organismo reconhecesse esses padrões dos coronavírus ou padrões do vírus influenza e respondesse a diferentes tipos, né? E isso é possível, né, justamente porque a gente tem essas similaridades entre diferentes vírus, né? E isso acontece também com os vírus, os coronavírus. Então, nós temos proteínas do SARS que são similares ao MERS e que são similares ao SARS-CoV-2. Então, isso seria que um ideal de vacina, né? Que faria com que a gente conseguisse ter mais sucesso diante do surgimento de vírus aos quais a população não tem imunidade. A gente não precisaria produzir vacinas específicas para determinados vírus. Mas tem um fator limitante, que é o grau de proteção cruzada, né? Então, não é tão simples assim conseguir alcançar essa proteção que a gente chama de heterossubtípica. E quando a gente fala em antigenicidade, também a gente tem que pensar em modalidade de entrega, né? Então, por exemplo, vacinas por via oral ou via intranasal, elas podem resultar respostas mais eficazes, porque elas são capazes de induzir uma imunidade de mucosa, uma imunidade mais local, né? Então, isso também tem que ser considerado aqui. Eu falei de tipos de vacina, mas a gente tem que pensar também nas vias pelas quais essas vacinas vão ser administradas, né? Então, isso é muito importante porque, em muitos casos, né, por exemplo, o vírus da poliomielite, a vacina viva atenuada por via oral, ela é muito mais eficaz, de longa duração, comparada com a vacina inativada, que é por via intramuscular. Então, assim, ainda nesse assunto de antigenicidade e segurança, o que é que nós temos, né? Nós temos vacinas que podem ser muito antigênicas, igual eu falei para vocês, que induz resposta imune exacerbada, e vacinas que podem ser mais seguras, né? Então, assim, quais vacinas estão aqui deste lado, né, do nosso gráfico? As vacinas que são consideradas vacinas, vou colocar aqui entre aspas, mais seguras, né? Porque se a vacina foi aprovada é porque ela tem um perfil de segurança bom. Mas quais são as vacinas que são mais, induzem menos reações adversas, menos efeitos colaterais? Vacinas de subunidade, os VLPs, DNA, RNA, vacina inativada. E quais são as vacinas mais antigênicas, né, que induzem uma resposta imune mais robusta?
as vacinas atenuadas e as vacinas de vetor viral. Mas qual que é o ideal? A gente buscar uma vacina aqui, né? Esse é o ideal perfeito, uma vacina com elevada segurança e elevada antigenicidade. Então, agora eu vou focando um pouquinho mais no que a gente está trabalhando, que são as vacinas de vetor viral, e falar um pouquinho para vocês, que igual eu falei antes, vários estudos já avançaram, né, no passado, quando surgiram as outras epidemias de SARS e MERS. Então, já tem vários estudos na literatura. A ciência já estudou bastante alguns tipos de vacinas de vetor viral para coronavírus. Né? Então, aqui, ó, já utilizaram o vírus vaccinia atenuado, expressando a proteína spike do coronavírus, mostraram que induz altos níveis de anticorpos neutralizantes. Esse grupo aqui utilizou para a influenza, expressando também a proteína spike, e aí viu também que essa vacina induz anticorpos neutralizantes e proteção contra a infecção após o desafio. Essa outra vacina aqui utilizou o adenovírus, que vocês estão ouvindo falar muito por aí, expressando também a proteína spike do MERS, e viu que induz uma resposta de IgG que é sistêmica, IgA secretória, células T residente de memória, imunidade neutralizante. Essa outra vacina aqui usou dois vetores diferentes contra MERS, um vetor viral e um bacteriano, mas eles mostraram que o viral induz uma resposta mais robusta em relação ao bacteriano. E ainda utilizaram um adenovírus aqui, expressando interferon alfa, e mostraram que essa vacina protegia contra o desafio letal de SARS-CoV em modelo animal. Então, entrando, né, na contribuição do país na luta, né, contra o coronavírus, no desenvolvimento de vacinas. Eu vou falar aqui os três principais grupos, mas isso não significa que não tem mais gente trabalhando, estudando, investindo em pesquisa de vacinas. Mas os principais que foram divulgados, né, é a vacina de vetor viral que está sendo desenvolvido pelo nosso grupo. Essa vacina, qual que é a ideia dela? É um vetor viral, que esse vetor é o influenza, então o vírus da gripe. Ele é não replicativo, então esse vírus não tem capacidade de causar doença, ele não vai se multiplicar ao infectar uma célula. E ele vai expressar uma proteína do SARS-CoV-2 na sua superfície. Então, a ideia aqui é uma vacina bivalente. Ele vai expressar tanto proteínas do influenza quanto proteínas do SARS-CoV-2. Então, ao entrar em contato com o organismo, o seu organismo vai reconhecer proteínas de ambos os vírus. Né? E essa vacina está sendo desenvolvida na Fiocruz, em parceria com CT Vacinas, INCOR, USP, Instituto Butantan, e é coordenada pelos pesquisadores Alexandre Machado e Ricardo Gazinelli. Nós temos também aqui no Brasil a vacina de VLP, né, que é o que eu falei para vocês, é um vírus oco, só uma casca contendo as espículas, que é a spike do SARS-CoV-2. E essa vacina está sendo desenvolvida no INCOR e USP, coordenada pelo Dr. Jorge Calil. E ainda tem uma outra proposta que seriam nanopartículas. Essa eu nem falei para vocês naqueles tipos de vacinas, igual eu falei, né, eu falei os principais. Mas aqui a ideia são nanosferas de biopolímero, que eles são biocompatíveis, biodegradáveis. Júlia, eu só vou deixar rolando, porque hoje é seu aniversário e você pediu, tá bom? Vou chamar. Vou continuar. E essas partículas são recobertas com partes específicas da proteína spike e da proteína E de envelope. Então, essa é uma vacina desenvolvida no Paraná, coordenada pelo Dr. Marcelo Miller. Bom, então, quais que são as etapas, né, para a gente produzir uma vacina? E por que leva tanto tempo, né? Como que a gente está conseguindo correr atrás desse tempo? Toda vacina começa com a pesquisa, né? Então, no nosso caso, a gente tem que desenhar e otimizar o vetor vacinal, né? No caso, in silico. Então, tem um estudo aí antes que sobre a estrutura genética, qual gene utilizar, qual porção daquele gene utilizar, para a gente poder
ter uma proteína que seja antigênica, que induza a resposta imune. Então, nós vamos construir os plasmídeos de transferência. Eu vou contar um pouquinho para vocês como que é essa etapa. Depois, nós construímos os vetores virais. Então, aqui vocês estão vendo, né? Eu estou falando especificamente, né, da pesquisa mais voltada para o que a gente está fazendo. Mas aí, essa questão de plasmídio, de vetor viral, vai ser diferente para uma vacina de vírus inativado. As etapas são diferentes, né? Estou focando aqui na nossa vacina. Então, depois a gente vai construir o vetor viral. Então, literalmente, a gente gera uma partícula viral em laboratório. E eu vou explicar isso, como que isso é feito. A gente caracteriza esses vetores virais e começa os primeiros ensaios in vitro. Isso é um estudo que pode levar aí facilmente de 2 a 4 anos. E um investimento de 100 a 500 mil reais. Porém, a gente está conseguindo fazer isso num tempo, assim, muito menor do que o esperado, porque a gente já tem todas essas etapas bem padronizadas no nosso laboratório. Então, a gente já tem toda uma expertise, né? Já tem um grupo com muita experiência que é capaz de fazer isso com menos tempo. Em seguida, né, a partir do momento que a gente tiver esse vetor vacinal, a gente parte para os ensaios pré-clínicos. Então, a verdade é que o nosso grupo já passou dessa etapa e já veio para essa etapa aqui, de ensaio pré-clínico. Então, o que nós estamos fazendo atualmente? Nós estamos caracterizando in vitro o vetor vacinal e começamos alguns ensaios em vivo, em modelo animal mais simples, né, que no nosso caso é o camundongo. Uma vez demonstrada que esse vetor induz resposta imune, tem um potencial, né, para a produção de uma vacina, a gente vai partir para primatas não humanos, né, que são organismos mais complexos, mais parecidos com seres humanos, para avaliar a resposta imune nesses animais. Então, para que servem os ensaios pré-clínicos? É aqui que nós avaliamos a toxicidade, né, do nosso vetor vacinal, determina a dose, farmacocinética, farmacodinâmica, avaliação da resposta imune. E obtendo sucesso em todas essas etapas, que podem levar aí de 1 a 2 anos, isso aqui também fazendo num tempo bem reduzido, né, considerando a urgência que a gente tem, e pode ter um custo aí de 200 mil a 2 milhões, né? Pode ser muito variado, mas a gente sempre trabalha com valores muito elevados em pesquisa. E tendo sucesso, então, nos ensaios pré-clínicos, a gente passa para os ensaios clínicos, que são os estudos em seres humanos. Então, a gente está ouvindo muito falar sobre os estudos clínicos, né? E o que seriam esses estudos? Quais são os objetivos desses estudos? Os estudos de fase 1, então, eles têm como objetivo responder as seguintes perguntas. A vacina é segura? Então, a gente precisa utilizar poucos voluntários. Então, são dezenas de voluntários sadios, né? Eles precisam estar saudáveis porque a gente quer avaliar a segurança dessa vacina. A gente não pode sair testando num idoso, por exemplo, né? Então, a vacina é segura? Ela é eficaz? Então, assim, se a gente passou para o humano é porque ela induziu resposta imune no camundongo. Mas será que vai produzir, né, uma resposta imune protetora, né, em humanos? Vai induzir anticorpos? Vai induzir células de memória? Provoca algum efeito colateral grave, né? Por isso que tem que ser realizado em poucos indivíduos. Qual a dose necessária para promover proteção? Porque, né, a gente avaliou tudo em animal e agora no ser humano. Qual a dose que pode estar relacionada a efeitos colaterais mais graves, né? Então, às vezes tem isso também. A gente tem um ajuste aí de dose para evitar algum efeito colateral. E é um estudo que pode durar aí vários meses. E 70% das vacinas passam para os estudos de fase 2. Os estudos de fase 2, eles já são realizados com o público-alvo, né? Então, no nosso caso, nós focamos o teste de vacina principalmente em
profissionais de saúde que estão mais em contato com o vírus. E aqui agora a gente já passa para centenas de voluntários, não mais dezenas, e pode levar aí de 1 a 2 anos, o que está acontecendo em meses atualmente, pela necessidade, né? E aí a gente pergunta, né, agora nessa fase 2, quais são os efeitos colaterais mais comuns a curto prazo? A vacina é segura também, né, a curto prazo? Como o sistema imune dos voluntários responde à vacinação? E apenas 33% das vacinas passam para a fase 3. A fase 3, ela já é uma fase que é realizada com milhares de voluntários. Então, no caso de vacina, ela precisa ser avaliada onde está ocorrendo o surto, porque a gente não pode expor o ser humano propositalmente, né, a uma infecção pelo coronavírus. Então, nós temos que vacinar milhares de voluntários. Muitos recebem a vacina, outros recebem o placebo, e essas pessoas elas vão entrar em contato naturalmente com o vírus, porque está ocorrendo um surto. E então a gente vai verificar, né, qual que é a porcentagem de indivíduos do grupo vacinado e do grupo placebo que tiveram ou não a doença. E é um estudo que pode durar de 1 a 4 anos, e isso depende muito, né? Por isso que é tão importante realizar esse teste onde está acontecendo o surto, porque quanto mais pessoas estiverem expostas ao vírus, mais rápido a gente obtém uma resposta. E esse estudo tem o objetivo de responder as perguntas: ela é segura e eficaz a médio e longo prazo? Quais efeitos colaterais mais comuns também a médio e longo prazo? Quais são as contraindicações? Os benefícios superam os riscos? E apenas se essa resposta for sim, é que essa vacina pode ser aprovada e obter um registro. E depois de aprovada, a vacina continua sendo estudada. Então, mesmo no mercado, os estudos continuam, que é o chamado fase 4, que é com milhares de voluntários. Então, esse estudo tem o objetivo de monitorar o produto comercializado, a segurança a longo prazo, efeitos colaterais raros, que é só com o tempo que a gente consegue observar. E tudo isso pode durar de 4 a 10 anos e aí tem um custo de 5 a 20 milhões ou muito mais, né? Então, assim, realmente esses estudos não são simples, não são rápidos e a gente está correndo contra o tempo mesmo e conseguindo fazer isso dentro de 1 ano, que é algo realmente assim quase que inédito, né, na história da ciência, essa corrida para conseguir uma vacina. E voltando ao assunto da nossa vacina, né, por que desenvolver uma vacina bivalente contra SARS-CoV influenza? Né? Por que essa vacina foi idealizada? Primeiro, né, proteção contra 2 patógenos que são potencialmente fatais e cujo tropismo e imunopatogênese estão relacionados. São patógenos que atingem o sistema respiratório, né? A infecção pela influenza pode impactar negativamente no prognóstico de pacientes infectados com SARS-CoV-2. Isso é algo que a gente não sabe, mas são vírus que podem co-circular e a gente não sabe os impactos dessa doença se a pessoa, por exemplo, for co-infectada. A vacinação contra a influenza já está prevista no calendário de imunização anual, então se a gente inclui um vetor vacinal que vacina contra a influenza e contra o coronavírus, isso vai impactar pouco o nosso calendário de imunização. Nós já temos aqui no país uma tecnologia de produção em escala industrial de vacinas contra a influenza em ovos embrionadas, que já está bem estabelecida no Instituto Butantan, que produz mais de 6,3 milhões de doses anualmente. E, então, a proposta é justamente essa, né? Então, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a influenza, a estrutura do vírus influenza e a estrutura do coronavírus, para a gente poder discutir um pouquinho quais são os principais alvos vacinais. Então, geralmente, os principais alvos são aqueles que estão na superfície do vírus, né? Que são aqueles alvos mais abundantes e que vão gerar mais resposta imune. No caso do influenza, principalmente a hemaglutinina e a neuraminidase. E no caso do coronavírus, vocês devem ter ouvido muito falar sobre a spike, que é essa proteína aqui da espícula. Mas também tem muitas vacinas que estão focando na proteína de membrana e na proteína de envelope.
E aí foi o que eu falei para vocês, né? A gente vai construir um vírus em laboratório e como é que a gente faz isso, né? Então, antes de falar de como eu construo um vírus, eu preciso falar o que é um plasmídio. Eu acho que a maioria de vocês já sabe. Para quem não sabe, eu vou relembrar, né, que os plasmídios, eles são moléculas de DNA de fita dupla, moléculas circulares. Eles têm uma capacidade de se reproduzir independente do DNA cromossômico. Ocorrem geralmente em bactérias, e eles são importantes carregadores de genes de resistência a antibióticos. E os cientistas descobriram que esses plasmídios podem ser ferramentas excelentes para a tecnologia do DNA recombinante, porque nós podemos utilizar esses plasmídios para carrear e replicar o gene que a gente quiser. Então, é aí que começa a história. E aí eu vou falar para vocês, então, como a gente constrói um vírus em laboratório. No caso do influenza, voltando aqui rapidinho, falar uma diferença importante entre influenza e o coronavírus. O influenza ele tem 8 segmentos de RNA de fita simples e polaridade negativa. 8 segmentos, prestem atenção nisso. O coronavírus tem um segmento de RNA de polaridade positiva. Então, voltando lá, se eu tenho 8 segmentos de RNA, eu vou clonar em 8 plasmídios diferentes, cada um dos meus genes que vão codificar, né, uma fita de RNA viral. E eu vou transfectar uma célula competente com todos esses 8 plasmídios. E uma vez que eu faço essa transfecção, eu permito a replicação de todos os segmentos virais e produção de todas as proteínas virais do influenza. Então, a partir de plasmídios, eu consigo gerar uma estrutura do vírus influenza selvagem, aqui no caso, que é o exemplo, completa apenas a partir do seu DNA. Então, qual que é a ideia agora para o vetor vacinal contra o coronavírus? Eu vou escolher um desses plasmídios, e aí eu vou escolher um plasmídio que pode prejudicar a replicação do influenza, porque eu quero um vetor não replicativo, então eu escolho aqui, de acordo com os meus conhecimentos, qual que é o melhor segmento do influenza, né, para eu poder anular alguma dessas proteínas e substituir essa proteína por uma proteína do SARS-CoV-2. Né? Então, eu posso colocar essa proteína do SARS-CoV na neuraminidase, na hemaglutinina, na M, eu posso substituir aqui, e de preferência aqui nessa membrana externa do influenza, por uma proteína do SARS-CoV-2. Então, a verdade é que o que eu estou fazendo é juntando, né, proteínas de ambos os vírus para construir um vírus que possua proteína de ambos os vírus e que não seja capaz de causar doença. E como que eu vou manipular esse DNA aqui? Como que eu vou inserir um gene do coronavírus num desses plasmídios aqui do influenza? Então, vamos lembrar um pouquinho sobre as aulas de tecnologia de DNA recombinante. Né? Como que eu vou construir aqui um plasmídio de transferência? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho um plasmídio comercial, né? A gente manda comprar, eu mando construir um gene sintético, né? Então, eu vou escolher um gene do SARS-CoV-2, pode ser, por exemplo, o gene da spike, que é aquela proteína do envelope, e eu vou simplesmente cortar esse plasmídio com enzimas de restrição e fazer a ligação do gene do SARS-CoV com o meu plasmídio, né, que tem aqui um gene de resistência, que é o exemplo do plasmídio linearizado. Eu vou fazer a ligação desse gene nesse plasmídio. Então, eu inseri o gene do meu, né, que eu desejo no meu plasmídio. E aí, um plasmídio que eu vou substituir o plasmídio do influenza. Então, aqui é só para explicar para vocês que esse plasmídio, ele preserva uma porçãozinha aqui do influenza, que isso é importante para manter o empacotamento viral. Então, a gente sempre faz isso, preserva a porção inicial e final do gene, que a gente vai suprimir, suprime a região central daquele gene,
substituindo pelo gene de interesse. E aí, o que eu tenho? Eu tenho um plasmídio que tem aqui um pedacinho do gene do influenza, mas que não codifica sua proteína, substituir pelo gene do SARS-CoV-2, a partir do momento que eu fiz a ligação aqui com uma enzima que é a enzima ligase, né? Que ela faz a ligação aqui dos pares de base do DNA. Mas o que pode acontecer também é que esse plasmídio pode fechar sem um inserto. E como eu vou saber qual plasmídio fechou com o meu gene e qual fechou sem o meu gene? Então, eu vou transformar bactérias competentes, vou inserir esses plasmídios dentro das bactérias, né? E aí, então, eu vou fazer o plaqueamento, né, dessas bactérias. Então, elas vão crescer num meio de cultura com o gene de resistência, porque só vai crescer aqui bactéria que tem o gene de resistência à ampicilina, porque eu coloco a ampicilina aqui, né, no meu meio de cultura. Então, vão crescer vários clones. Alguns clones que contêm o plasmídio correto com inserto e outros que contêm o plasmídio sem o inserto. Mas eles cresceram porque eles têm o gene de resistência. Depois eu vou fazer o quê? Purificar o meu DNA plasmidial. Então, eu vou romper a membrana das bactérias, obter novamente esses plasmídios e eu vou fazer o quê? Uma digestão. Vou cortar com enzimas de restrição em locais específicos, porque eu quero saber qual clone de bactéria tem o plasmídio correto, qual tem o plasmídio que fechou sem o inserto. E aí eu uso enzimas que vão cortar nessa região aqui e que vão cortar aqui no meio do meu gene do coronavírus. Então, por eletroforese, eu consigo correr um gel e verificar se o gel tiver apenas 2 fragmentos, que é esse fragmento grandão e esse fragmento menor, significa que essa bactéria aqui não é a minha bactéria de interesse. Ela não tem o gene que eu desejo. Se tiver, né, aparecer uma banda aqui desse gene grandão e outras 2 menores, então, opa, tem 3 fragmentos. Então, aqui eu tenho o meu plasmídio de interesse. Vou sequenciar para ver se está tudo correto. Então, o meu gene está lá bonitinho, sequenciei. Eu pego exatamente esse clone que possui o plasmídio, né, correto e vou crescer no meio de cultura. E aí eu vou fazer, aqui na verdade, o que eu vou fazer é multiplicar muito essa bactéria para que eu tenha muita quantidade de plasmídio para eu poder trabalhar. E aí eu vou purificar de novo o DNA plasmidial, ou seja, eu vou romper essas bactérias e recuperar só o plasmídio. E aí eu tenho plasmídio, todos os plasmídios contendo um inserto, para eu poder trabalhar. E aí sim eu vou construir o vírus conforme eu expliquei para vocês. Uma vez construído o vírus, então, eu vou produzir o antígeno vacinal, que é o quê? Multiplicar esse vírus em cultura celular para eu ter uma grande quantidade de vírus para trabalhar. Então, eu vou fazer com que esses vírus infectem células, né, que são células suscetíveis. Essas células são plaqueadas com meio de cultura e eu infecto e aguardo aí 72 horas. E coleto esse sobrenadante aqui, que vai ter muitos vírus que se multiplicaram e infecto novas células. E vou fazendo ciclos de 72 horas e 72 horas, infectando sempre novas células, para que eu tenha uma grande quantidade de vírus. E como que eu sei, né, que esse vírus está se multiplicando aqui nessas células? Eu observo o que a gente chama de efeito citopático. Vocês podem observar aqui, ó, eu tenho um tapete celular, mas eu tenho locais aqui onde esse tapete foi destruído, ou seja, o vírus se multiplicou e destruiu essas células. Né? E aí eu vejo que células mais arredondadas, acúmulo de células, cachos de células, que são típicos do efeito citopático do influenza. E depois que eu tenho o meu antígeno, então, eu vou caracterizá-lo, né? Ver se está tudo certo com ele. Então, eu tenho os meus estoques virais, eu vou avaliar o quê? Está expressando a proteína na superfície da partícula viral? Então, eu posso avaliar isso, por exemplo, por imunofluorescência, ou ELISA, ou Western blot. Eu posso aqui isolar o RNA viral e fazer uma caracterização molecular do meu construto, para verificar se não correu mutação, né, na minha partícula viral. E eu faço isso através de PCR, sequenciamento. E aí eu ainda quantifico quantas partículas virais eu tenho no meu estoque por titulação sob agarose, que é para saber quantas
partículas eu tenho por ml. E então, nós partimos para os ensaios pré-clínicos. Então, nosso grupo já está nessa etapa aqui. Né? Então, o que é realizado? Eu tenho aqui o meu vetor vacinal, eu vou imunizar os camundongos. Essa imunização ela pode ser pela via intranasal, intramuscular, subcutânea. O que nós estamos fazendo? Principalmente intranasal e intramuscular. E aí a gente vai avaliar a eficácia e proteção vacinal. Então, isso aqui nós ainda não fizemos, né? Porque a gente precisa de um laboratório NB3 para poder desafiar com o SARS-CoV-2. Influenza a gente pode fazer isso lá na Fiocruz, mas contra o SARS-CoV-2 a gente vai precisar fazer isso em parceria com a USP, São Paulo. Porque nós não podemos manipular esse vírus em nível de segurança 2, apenas nível de segurança 3. Mas isso aqui é muito importante, a gente tem que vacinar e depois desafiar o animal para ver se o animal vai adoecer ou não. Né? Mas enquanto nós não podemos fazer isso daqui, o que nós fazemos? Vamos avaliar a resposta imune. Então, nós vacinamos e nós estamos avaliando no baço, no soro e nos pulmões. O quê? Resposta humoral, que é a produção de anticorpos, e resposta celular, que são o quê? As células de memória. E diversas técnicas podem ser utilizadas, né, para a gente avaliar esses mecanismos de proteção. Então, no caso, quando a gente quer avaliar uma proteção contra influenza, a gente pode fazer inibição da hemaglutinação, porque aqui esse ensaio nos dá os níveis de anticorpos neutralizantes. O ELISA, né, uma técnica que acho que todos vocês conhecem, é uma técnica muito importante para avaliar níveis de anticorpos. A citometria de fluxo, a gente consegue avaliar especificamente as células de memória, né, com seus diferentes biomarcadores, e que elas podem expressar tanto na superfície quanto dentro da célula. A PCR em tempo real a gente pode dosar, por exemplo, expressão de interferons, né, tanto do tipo 1 quanto do tipo 3. O CBA ou Luminex a gente usa para avaliar mediadores inflamatórios e o ELISpot também, uma resposta celular mais específica. Então, nós já estamos fazendo isso daqui, avaliando por ELISA e em breve avaliaremos por citometria de fluxo também para avaliar as células de memória. E bom, lembrando que a vacina da gripe ela é produzida em ovos embrionados, o nosso grupo já demonstrou que esses vírus recombinantes são capazes de se multiplicar em ovos embrionados. Então, esses ovos, né, na verdade, os ovos, eles possuem uma enzima que permite essa replicação do vírus, mesmo sendo um vírus defectivo. Isso é importante, então, para a produção de vírus, já que o Instituto Butantan, ele tem toda essa tecnologia padronizada e tem uma capacidade ociosa de produção de vacinas da gripe. Então, a gente já tem todo uma expectativa de que essa produção seja um sucesso. Então, vou falar rapidinho aqui para vocês das etapas de produção, das etapas de produção da vacina contra a influenza em ovos embrionados. Então, primeiro eles avaliam a qualidade desses ovos. Então, aqui esses ovos estão vivos. Aqui o embrião está morto e esse aqui é um ovo que não tem embrião, então o vírus não vai se multiplicar aqui nem aqui. E aí eles inoculam o vírus nessa cavidade aqui, que é a cavidade elantoica. O vírus, esses ovos, eles são incubados por vários dias para que o vírus se multiplique, né? E aí, então, eles vão realizar uma clarificação e concentração do vírus. Então, eles produzem um volume muito grande e concentra, purifica para poder eliminar todo o resquício do ovo e daquele embrião, né? Que aqui, no caso, foi morto pela infecção viral. Eles fragmentam e inativam o vírus. Então, aqui usa também um detergente para romper as partículas virais, porque é um vírus de vacina inativada e fragmentada. Eles fazem aqui uma filtração e aí gera uma suspensão monovalente. Então, cada vírus é preparado separadamente e depois junta todos os vírus. Então, né, junto o H1N1 com o H3N2 com o B para poder formar uma vacina trivalente. E aí ocorre o invase da vacina que é distribuída. Então,
nós temos muita expectativa de que isso funcione muito bem para os vírus recombinantes. E agora falar rapidinho sobre uma terceira forma que o Brasil está contribuindo, né, para essa busca contra uma vacina, porque existem, igual eu falei para vocês, 40 candidatos de vacina em estudo clínico no mundo, das quais 4 estão sendo testadas no Brasil, que é a vacina da Sinovac, que é uma vacina inativada, a de Oxford e AstraZeneca, que é um vetor viral não replicativo, a da Johnson, que é também um vetor viral não replicativo, e da Pfizer, que é uma vacina de RNA. Todas essas vacinas estão em fase 3 e estão sendo testadas aqui no Brasil. Então, eu quis colocar aqui para vocês uma reflexão importante, né, de por que o Brasil é considerado um laboratório ideal para que sejam feitos os ensaios clínicos de vacina. Então, aqui o mais óbvio é que a alta prevalência de Covid, né, e nós estamos com um número muito elevado de casos, o que permite avaliar a eficácia da vacina num tempo muito rápido. O país tem uma longa história de excelência em saúde pública, com instituições de pesquisas reconhecidas mundialmente, como a Fiocruz e o Butantan. Então, a Fiocruz é uma das principais produtoras de vacina da América Latina, que produz vacinas contra febre amarela, tuberculose, sarampo. O Butantan é o maior produtor de vacina do hemisfério sul do mundo, de vacina contra gripe. Então, essa capacidade, né, que a gente tem de produção de vacina de influenza pelo Butantan, ela é enorme, inclusive uma capacidade para exportação. O Brasil se destaca pela experiência e força de seus programas nacionais de imunização e sua tradição na produção de vacinas, e tem um enfoque estratégico para se tornar autossuficiente na produção de vacinas. Então, todas as vacinas que estão sendo testadas no Brasil, elas são testadas mediante um acordo, né? Então, uma vez que essas vacinas sejam aprovadas, a gente vai ter a possibilidade de transferência de tecnologia para o nosso país. Então, tem acordos com essas indústrias farmacêuticas para que nós possamos produzir e distribuir aqui para a nossa população. E aí, aqui falar rapidinho para vocês, né, das duas principais vacinas que vão ser testadas no Brasil, que é a vacina de Oxford e a AstraZeneca. Então, eles já mostraram resultados bem interessantes em primatas não humanos, né, com elevada produção de anticorpos, neutralização e resposta celular, com depois que eles vacinaram os animais, eles fizeram um desafio e verificaram que os animais não vacinados, eles tinham uma lesão tecidual, enquanto que o vacinado não tinha essa lesão. Essa vacina já finalizou os estudos de fase 1 e o estudo de fase 2 está em andamento. E agora o estudo de fase 2, 3, que vai ser realizado de forma multicêntrica no Reino Unido, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, é uma vacina bastante promissora, que utiliza vetor viral não replicativo, que no caso é o adenovírus, expressando, né, a proteína spike do corona. E a outra vacina, que é a vacina da China, que é a Sinovac, que é uma vacina de vetor viral inativado, também demonstrou uma produção de anticorpos interessante e baixa carga viral ao desafio. E essa vacina também, ela já está com o estudo de fase 1 concluído, fase 2 em andamento, e começaram o estudo de fase 3, com 9.000 voluntários no Brasil. E prevê o fornecimento de doses até junho de 2021, caso os resultados sejam promissores, né? Sejam bons e induzam uma resposta favorável. E eu só queria finalizar, eu fui um pouquinho mais rápida nesses slides para não passar do meu tempo, não gosto de passar do tempo. Eu queria só finalizar com uma mensagem que eu acho muito importante. Em 2019, né, no ano passado, depois de 25 anos, o Brasil não conseguiu cumprir com as suas metas nas campanhas de vacinação, sendo que em anos anteriores
essas metas eram cumpridas muito facilmente. E isso está acontecendo por conta dos movimentos anti-vacinas, né? Então, eu acho que é muito importante, principalmente, reforçar isso para vocês, que sejam disseminadores de informações verdadeiras, né? Com embasamento científico, porque a ciência, né, ela está trabalhando muito e trabalhou para a gente ter hoje o que a gente tem de vacinas e a gente conseguiu erradicar doenças e reduzir a transmissão de tantas outras graças a toda essa, né, todos esses produtos que foram desenvolvidos ao longo de tantos anos, e a gente precisa quebrar aqueles mitos, aquelas teorias de conspiração relacionadas à vacina, porque é muito grave a gente pensar, né, que a gente tem uma população que está desacreditada com a ciência e nós podemos ter o retorno de doenças que estavam controladas. E uma vez que a gente tiver uma vacina contra o coronavírus, a gente precisa que as pessoas se vacinem, a gente precisa que essas pessoas não tenham medo, não deixem de confiar no que está sendo produzido, porque afinal são muitos estudos e são muitas etapas para chegar a um produto que é um produto né, que é relativo, a gente fala, né, um produto que vai ter uma segurança e uma eficácia que vão ser testados. Então, a gente precisa muito convencer a população de que isso é importante e que, né, eu acho que, sim, em muitos casos, eu acho que a vacina é a nossa principal esperança agora para reduzir essa transmissão de coronavírus nos próximos meses. Então, eu acho que isso a gente que é da ciência, a gente que é da área da saúde, a gente precisa disseminar essas informações, explicar o tanto né, o tanto que a ciência trabalha para mostrar, né, que esses componentes eles são seguros, são eficazes, para que as pessoas, né, não tenham medo de se vacinar. Né? E é isso, eu queria agradecer muito vocês pela atenção e pela paciência, e agradecer também, né, todos os órgãos de fomento que permitiram e estão permitindo o desenvolvimento, né, da vacina que a gente está trabalhando. Obrigada. Bem, primeiramente, nós da Apoena pedimos desculpa à doutora Sara pelo vazamento de áudio durante a palestra, e nesse momento vamos abrir espaço para que os participantes façam suas perguntas. A joia. Vamos ver aqui no chat. Obrigada, tá todo mundo aqui mandando mensagens, fico muito feliz. Não tem como, às vezes, ser tão breve, então peço desculpas se eu me alonguei demais. Gabi, eu vou entrar então. Posso perguntar? Pode. Ok. Primeiro, doutora Sara, muito obrigada. Sua apresentação foi esclarecedora. Eu acho, vou até abrir meu áudio um pouquinho. Eu acho que muitos alunos nossos ainda não chegaram, muitos que estão assistindo, né, não chegaram ainda no nível de entender completamente tudo que você explicou, mas assim, foram detalhes muito legais para quem já passou por essa fase. Mas, no geral, você explicou, não tirou tantas dúvidas, então parabéns pela didática, tá? E um tema um assunto tão falado hoje, né, e a gente não entende tanto, né, assim, é tanta informação, tanta fake news no meio, né, importante demais. Quero ressaltar os nossos alunos, as pessoas, que a Sara, né, ela falou, apresentado direitinho aí, né, a Sara da Fiocruz, né, gente, nós temos a Fiocruz aqui em Belo Horizonte, que é o Instituto René Rachou, então é um orgulho muito grande, eu sou da casa também, né, um orgulho muito grande ver isso, o Alexandre, né, o Gazinelli, trabalhando aí como cientistas na frente disso tudo, né, então, não, parabéns demais para vocês.
E, doutora Sara, eu queria fazer a minha pergunta é o seguinte. Você explicou na sua apresentação que o Brasil foi selecionado porque ele tem a prevalência é muito alta, então isso ajuda, né? Facilita o trabalho da ciência. Mas a minha pergunta é, você acha que esse desespero nosso de conseguir uma vacina, que você mesmo mostrou que dura 10 anos o tempo normal, né? Que esse nosso desespero em reduzir 10 anos para 2 anos, nós não vamos pular etapas, queimar etapas e tornar essa vacina menos segura? Olha, é o que eu falo, isso é uma preocupação, com certeza, porque a gente, na verdade, a gente não está pulando etapas, a gente está fazendo essas etapas de uma maneira muito rápida. Então, o que está acontecendo é uma etapa, uma fase 2, ela geralmente só começa depois que a fase 1 terminou. E agora o que a gente está vendo é que não. A fase 1 começa, né, eles começam o andamento da fase 1 e eles passam para a fase 2 a partir do momento que eles têm alguns resultados, né, de que essa vacina testa alguns voluntários, não observa efeitos colaterais graves, né, avalia a resposta imune, se ela está produzindo uma certa proteção, já passa para a fase 2. Então, eu acho isso um pouco complicado, sim, porque a gente pode primeiro estar submetendo aos nossos voluntários a um risco maior do que eles já estariam se fosse, né, uma vacina testada cada etapa por vez, né? E agora, eu acho que, de fato, a gente só vai ter... Eu ainda, para ser sincera, não sei te responder qual vacina eu confio mais, ou eu acredito mais, ou eu acho que é mais promissora, porque, de fato, como eles fizeram fase 1 e fase 2 muito rápido, eu acho que só com esses estudos de fase 3 que a gente vai conseguir ter uma resposta um pouco mais confiável e uma tranquilidade maior com relação à eficácia dessas vacinas. Por quê? Porque agora nós estamos testando milhares de indivíduos. E testando milhares de indivíduos num momento de surto, é o que eu falei, a gente pode estar expondo os nossos voluntários a um risco maior, né? Os voluntários, eles assinam um termo de consentimento livre esclarecido. Então, mas é um estudo multicêntrico que está testando, igual, por exemplo, a vacina de Oxford, está testando 30 mil voluntários nos Estados Unidos, 10 mil no Reino Unido, 5 mil no Brasil. Então, eu acredito que esses estudos de fase 3, eles de fato vão nos trazer essa maior segurança com relação a essa vacina. Eu acho que sim, existe um risco da gente aprovar uma vacina sem ter a garantia, né, completa de que essa vacina não vai induzir uma resposta, às vezes, indesejável. Eu acho que a gente corre algum risco fazendo isso de maneira muito rápida. Por isso que eu acho que esses estudos, é aquilo que eu falei da fase 3. A última pergunta é, os benefícios superam o risco? Então, eu acredito e, na verdade, eu espero que elas sejam aprovadas se esses resultados da fase 3 trouxerem para a gente uma garantia de que, sim, os benefícios superam o risco. E como está sendo testado em larga escala e multicêntrico, eu acredito que dificilmente vai ser aprovada uma vacina com que induz uma resposta que seja mais prejudicial do que benéfica. Mas é um risco, claro, nós estamos correndo contra o tempo, o número de mortes é assustador no mundo inteiro, então, assim, eles nem estão buscando uma vacina com aquela eficácia assim, perfeita, né? Igual a vacina de influenza aí protege 60% de indivíduos, e em idosos a proteção pode ser ainda menor. Mas eu acredito que com os estudos de fase 3 a gente vai conseguir ter essa tranquilidade de que a gente está trabalhando com uma vacina que os benefícios vão superar, sim, né, os riscos e superar
o que a gente está vivendo, né, nesse momento, que essa tragédia, né, em termos de saúde pública, com esse elevado número de mortes. Então, eu espero sim que a gente, né, que a ciência só permita a aprovação de uma vacina que vai trazer mais benefícios para a população do que riscos. Porque o que justifica, né, ou seja, a fase mais para o final vai compensar os erros do início, né, e o custo, o desespero nosso compensa o custo que está sendo gasto, né, porque isso é mais custo, né, porque estão apostando mais alto, né, nos erros. Porque é um problema sério que a gente está vendo ultimamente, Sara, que né, todo mundo da área da ciência comenta, é que há uma tendência grande, uma tendência, né, das pessoas desacreditarem na ciência, né, que é uma coisa assim louca que está acontecendo no século XXI, que estamos tendo relatos de pessoas que não são cientistas, não são médicos, passando por cima dos dados, né, de pessoas que estão 20, 30 anos estudando aquele assunto. Então, assim, o que dá um pouco medo é que você falou 60% da influenza. Então, assim, e com essa história toda de desacreditação da ciência, né, a gente está vendo, está refletindo nas vacinas, né, nas campanhas de vacinação. Então, no Brasil, você acabou de falar isso brilhantemente no final, que nós estamos com o problema de as pessoas não estão se vacinando mais, elas não estão acreditando, elas estão acreditando mais nas fake news do que na ciência. E o grande medo é que uma vacina que não cubra o suficiente, né, uma vacina que tenha repercussões ruins, ela acaba piorando essa confiança que a sociedade tem na ciência, né? Que é o que você finalizou a sua apresentação muito bem. A gente tem medo disso, né? De acontecer essa... O que eu acho que isso é realmente muito complicado, porque é o que você falou, né? Assim, a população, primeiro que eles estão desacreditando de vacinas que são assim, que estão no calendário de vacinação há mais de 30 anos, né? Isso é um problema. Vacinas que já são, né, ministradas, que já tem a gente tem uma confiança e uma segurança, né, com relação a essa vacina muito grande. Agora, uma vacina nova, né, igual até a vacina de dengue, que é uma vacina muito controversa, né? A vacina de coronavírus, ela avançando muito rápido assim, gera um certo medo e uma certa desconfiança? Com certeza gera. E eu acho que, assim, o que as pessoas têm que entender, eu acho, é que, primeiro, uma vacina que proteja 60%, né, que seja da população, que induza a proteção, mas que não cause, né, um efeito colateral grave ou, né, ou uma exacerbação da doença após o contato, 60%, eu acho que a gente tem que pensar isso, né? Vamos pensar em 60% das mortes que ocorreram no Brasil. O impacto é muito grande, né? Então, assim, por isso que eu falo, eu tenho medo de que, de fato, eles queiram aprovar uma vacina que não foi bem respaldada. Mas eu acredito que isso vai ser... isso está sendo testado para que, de fato, a gente, mesmo correndo contra o tempo, consiga colocar no mercado alguma coisa que seja, né, que tenha um impacto com relação ao que a gente está vivendo, porque tá morrendo gente o tempo inteiro, a gente está precisando correr contra o tempo mesmo, né? Assim, essa vacina, ela precisa interromper o que a gente está, esse processo que a gente está passando agora, que é, né, um número de mortes muito elevado, Então, eu acho que, assim, a gente tem que realmente pensar que essas vacinas, o objetivo da ciência, na verdade, é produzir alguma coisa que vai ter um impacto positivo mesmo. E eu espero muito que a gente consiga, assim, eu acho que esses estudos de fase 3 vão, de fato, trazer um pouco mais de confiança para nós que estamos na área da ciência. Mas eu acho que a população em si vai ficar com muito medo ainda. Obrigada, doutora Sara. Eu acredito muito nos nossos cientistas, eu acredito muito na humanidade. Eu acho que nós vamos conseguir, sim, se Deus quiser, né? Obrigada pelas respostas. Estou vendo que tem mais gente aí, meninas. A próxima pergunta é da Maria Luísa de Almeida.
Ela pergunta qual a sua opinião sobre a vacina russa Sputnik. Bom, é a vacina russa agora que eles começaram a divulgar alguns resultados, né? Eu acredito que assim como as outras vacinas, primeiro que a Rússia ela quis sair na frente na história, né? Então ela aprovou uma vacina antes do teste 3. Então ela começou fazendo algo que não se deve fazer, né? Algo que vai contra tudo que a ciência, né, e que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Só que eles aprovaram, mas eles só vão, de fato, comercializar e distribuir essa vacina depois de finalizar alguns testes. E quando a gente vai, né, analisar o que eles estão indo testar, eles estão indo fazer um teste 3, mesmo depois da vacina aprovada. Então, de fato, a vacina só vai ser comercializada depois desse teste 3, de fase 3, como todas as outras. Então, o que eu acho dessa vacina? Eu acho que ela é uma vacina que tem potencial, assim como as outras. Ela é uma vacina de adenovírus, assim como a vacina de Oxford. Estão apostando muito nesse vetor viral, adenovírus. Então, é uma vacina que tem um potencial, sim, mas que nós não sabemos, assim como as outras vacinas, nós estamos estudando, né? Qual que vai ser o impacto dessa vacina em regiões onde o surto está acontecendo. Então, nada melhor do que realmente fazer o teste de fase 3 para verificar o impacto, né, de proteção dessa vacina. Então, eu acho que ela está, vamos dizer assim, foi uma vacina que politicamente saiu na frente, mas cientificamente ela está como as outras. Então, precisa ainda de ser testada e de fato, eles não vão comercializar antes desses resultados, que são a fase 3 que eles estão fazendo agora. Então, na verdade, eles só fizeram a parte burocrática de aprovação antes de realizar o teste 3. Mas, enfim, é uma vacina que pode ser uma vacina tão boa quanto as outras ou tão ruim quanto as outras. Muito obrigada. Temos outras perguntas aqui no chat. Se os participantes quiserem abrir o microfone para fazerem essas perguntas, sintam-se à vontade. Acho que a Maria Luísa Fonseca não vai abrir o microfone, então eu vou fazer a pergunta dela. Ela pergunta se existe a possibilidade de uma população receber a primeira dose da vacina antes de junho, que é o previsto, como você disse. Antes de junho do ano que vem? Ela só disse junho. Julho? Junho. Deve ser julho do ano que vem, né? Isso. Olha, é o que eu falei. Agora, o teste clínico de fase 3, ele imuniza as pessoas com a vacina e também algumas outras pessoas com placebo. A gente só vai finalizar o teste 3 quando a gente tiver quando a gente tiver uma porcentagem elevada de participantes do grupo placebo que entraram em contato com o vírus e desenvolveram a doença. Porque a gente estima que uma porcentagem similar do grupo vacinado também tem entrado em contato. E é aí que a gente vai comparar estatisticamente para isso, por isso que tem que ser um estudo feito com um N muito elevado, porque estatisticamente vai se comparar o efeito, né, da vacina no grupo placebo e no grupo vacinado. Para isso, a gente precisa de tempo para que essas pessoas que foram vacinadas entrem em contato com o vírus e adoeçam ou não. E a população, embora a gente esteja no meio de um surto, as pessoas vacinadas, elas não sabem se elas receberam placebo ou vacina, então elas vão continuar se protegendo, usando máscara, fazendo tomando todos os cuidados que ela deveria tomar. Então, a gente só vai ter o resultado final do teste de fase 3 quando a gente tiver esse N de indivíduos que entraram em contato com a doença. E a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Eles estimaram aí cerca de 6 meses, mas se a curva estiver decaindo e essas pessoas demorarem mais para se infectar, pode ser que o teste de fase 3 demore mais do que os 6 meses e se prorrogue mais até o meio do ano que vem, por exemplo. Então, o que eu acredito, né? Eu acredito que
se esse teste de fase 3 trouxer um resultado muito rápido para a gente, né? Nossa, muitas pessoas do grupo placebo adoeceram e do grupo vacinado não. Fez uma estatística lá, nossa, realmente o grupo vacinado tem uma proteção muito, muito importante, não tiveram efeito colateral, não tiveram exacerbação de doença. Eu acho que se esses resultados forem muito rápidos e finalizarem até janeiro do ano que vem, eu acredito que o nosso país tem capacidade, sim, de produzir algumas doses de vacina para iniciar a vacinação antes do meio do ano que vem. Porém, essa capacidade de produção não é tão elevada a ponto de cobrir a população como um todo. Vai começar principalmente, igual respondendo outra pergunta aqui, cobrindo os grupos de risco. Então, primeiro vai vacinar igual a influenza, idosos e profissionais de saúde e pessoas com comorbidade, para que também, né, a gente proteja esses grupos e ganhe tempo na produção de mais doses de vacina. Então, vai depender do ritmo do estudo, dos estudos de fase 3 mesmo. Entendi, muito obrigada. A próxima pergunta é da Ellen, e ela vai abrir o microfone para poder perguntar. Tá, joia? Boa noite. Primeiramente, obrigada pela palestra. Tá dando para ouvir, gente? Sim. Tá, sim. Tá bom. Primeiramente, obrigada pela palestra. A doutora Sara foi muito esclarecedora. E a pergunta que eu tenho para fazer, ela tem relação com a sua mensagem final, que foi sobre o combate às fake news e sobre a conversa que você teve com a Cris no comecinho, da parte das perguntas. E aí eu queria saber se a senhora acredita que a diminuição do tempo da produção da vacina, ela vai de alguma forma contribuir para ter uma baixa aderência à vacina aqui no Brasil. Eu estava conversando com algumas pessoas próximas e eu ouvi delas que elas não vão tomar a vacina, mesmo que ela saia ainda esse ano, porque elas não acreditam que a vacina vai ter eficácia por causa do baixo tempo de produção. É isso. Obrigada. Nada. Olha, eu acho sim que a vacina, que a população vai ter um certo receio com relação a uma vacina que foi produzida em menos tempo. E com relação a isso eu não julgo, sabe? Porque é o que eu falei, eu acho que de fato a gente está avançando muito rápido nas etapas. Eu acredito na ciência, eu acredito, né, nos pesquisadores, é o que eu falei, os testes 3 de fase clínica, né, que estão sendo realizados aqui no Brasil, estão sendo monitorados, né, por profissionais daqui do nosso país. Então, assim, tem gente que fica, né, com aquele medo, aquela desconfiança, eu não vou tomar vacina da China, ou alguma coisa assim. Mas essas vacinas estão sendo testadas e monitoradas por órgãos reguladores, né, como a Anvisa aqui no Brasil, e por pesquisadores que são muito competentes, né? Pesquisadores da USP, pesquisadores da UFMG, pesquisadores da Fiocruz, do Butantan. Então, esses dados estatísticos, esses resultados de teste 3, eles vão ser monitorados e acompanhados por um grupo de expert que me dá essa certa segurança e confiança de que eles, de fato, só vão aprovar e permitir, né, a aprovação de uma vacina que nos mostre aquilo que eu falei, que o benefício é maior que o risco, né? Mas como tudo na vida, né, igual todo medicamento tem os seus efeitos colaterais, pode ter algum efeito colateral grave, enfim, eu acho que sim, a população vai ficar com medo, mas eu acho que dependendo dos resultados que a gente tiver de fase 3, por isso que nós, dessa área, a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente também pode desconfiar, a gente também pode ter medo. Eu também fico com o pé atrás, meu Deus, eles estão indo muito rápido. E se de fato aprovar uma vacina, eu só vou me vacinar a partir do momento que eu conseguir, que eu ver esses dados do teste 3 e ter a confiança de que, né, isso foi aprovado com respaldo científico e com evidência suficiente de que a vacina é segura, né? Porque eu acho que o principal é isso, é uma vacina que ela não pode piorar a situação epidemiológica que a gente está vivendo, ela tem que melhorar essa situação, tem que reduzir o número de casos, o número de mortes.
Então, eu espero, e eu de fato também só vou acreditar depois que eu ver esses resultados. Agora, o problema é que a população, além de desinformada, não vai procurar uma informação confiável a respeito desses resultados. E é isso que eu acho que é o maior complicador, né? Então, por isso que eu falei, nós, como profissionais da saúde, a gente tem que estar bem informados para poder apoiar essa população ou não na sua decisão de tomar a vacina. Muito obrigada. A próxima pergunta é da participante Giovana, que também vai abrir o microfone. Tá, Joia? Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Tá, é o seguinte, a minha pergunta é mais sobre a metodologia mesmo. Quando você falou sobre o teste cego randomizado, você falou que você dá a vacina para o grupo teste, para o grupo controle você dá um placebo, e aí vocês fazem isso em meio a um surto, né? Porque a probabilidade deles entrarem em contato com o vírus é maior. Mas como que é possível ter certeza que todo mundo que recebeu a vacina, seja teste ou controle, realmente entrou em contato com o vírus? Porque pode ser que, vamos supor, uma parcela das pessoas que participam do grupo teste ou do pode ser que uma parcela desse grupo... o seu áudio. Continue. Porque pode ser que uma parcela desse grupo, seja do grupo teste ou controle, não entrou em contato com o vírus, mesmo em meio a um surto. Vamos supor, igual eu dei o exemplo, pode ser que uma pessoa ficou de quarentena e aí ela não entrou em contato, entendeu? E aí como que é feito esse cálculo? É por probabilidade estatística, tipo... Ou necessariamente todo mundo tem que entrar em contato com... Eu acredito que seja todo mundo tem que entrar em contato, né? Na verdade, não precisa que todo mundo entre em contato, não. Por isso que a gente precisa de um N bastante elevado, né? A gente precisa de milhares de indivíduos para realizar esse teste. A gente precisa, no final das contas, que uma porcentagem de indivíduos elevada entre em contato, né? Então, como que a gente vai saber isso? Primeiro que esses indivíduos são testados anteriormente, né, para saber se eles já entraram em contato ou não. Quem entrou em contato com o vírus não vai participar. E aí, parte dessa população vai receber o placebo e parte vai receber a vacina. E é o que eu falei, o que é esperado é que, ao longo do tempo, né, se uma vacina for eficaz, uma porcentagem elevada do grupo placebo entre em contato e desenvolva a doença, e só monitorando esse grupo placebo é que a gente vai ter uma certa garantia de que, vamos supor assim, para que 60% desse grupo esteja infectado, né, provavelmente uma porcentagem similar ao longo daquele tempo também pode ter entrado em contato do grupo que recebeu a vacina. Então, é realmente por probabilidade, né, estatística, e observando o número de casos que aconteceram no grupo placebo. Porque no grupo vacinado, o que espera-se é que não tenha casos ou que sejam menores, né? Que o N de pessoas infectadas seja bem menor do que o grupo placebo, né? Então, é só monitorando mesmo. Agora, por isso que a gente precisa de tempo. E por isso que a gente precisa de muitas pessoas, porque a gente sabe, por exemplo, que indivíduos da área da saúde, eles estão mais suscetíveis, né? Então, espera-se que tenha uma porcentagem ali constante, né, de indivíduos que vão entrar em contato, sim, com a doença. Ok, muito obrigada, Sara. Olha, eu vi duas perguntas aqui que eu vou responder. Primeiro, dentre o grupo de risco, terá alguns que não poderão receber a vacina por contraindicação? Depende da vacina aprovada. Inclusive, o teste clínico, ele começa sendo feito, né, com pacientes, com pessoas saudáveis, e depois faz, por exemplo, pequeno grupo de idosos, pequeno grupo de crianças, para verificar a segurança e eficácia nesses grupos especiais.
né? Então, o que acontece? Primeiro, gestante. Gestante é um grupo que não entra nos testes clínicos. Então, pode ser que uma vacina recém-aprovada não seja indicada para gestante. Outra coisa, depende muito do tipo de vacina. Se for uma vacina atenuada, muitas vezes ela vai ter as mesmas restrições que uma outra vacina atenuada teria, que seria contraindicação, por exemplo, pacientes imunossuprimidos, né, pacientes em tratamento de câncer, pacientes HIV positivos. E isso é o que eu falei, depende muito do tipo de vacina, porque vacinas mais antigênicas, né, que vão ativar o sistema imune de maneira mais robusta, se eles observarem que, por exemplo, em crianças ela induz uma resposta imune mais exacerbada, com alguns efeitos colaterais, pode ser que esse grupo seja excluído. Mas isso vai depender muito do tipo de vacina que vai ser aprovada e dos resultados dos testes que vão ser realizados para aqueles grupos naquelas vacinas. Mas pode sim ter algum grupo que vai ser excluído. E aí o que a gente espera é que a imunidade de rebanho proteja aquele grupo. Então, vacinando as pessoas, né, que não tem um risco para aquela vacina, a gente acaba protegendo aquelas pessoas que não foram vacinadas. Outra pergunta que eu vi aqui é se o método de criação de armas biológicas é similar com o de criar vacinas. Eu achei interessante essa pergunta, porque quando a gente fala em criar vírus de laboratório, né, esse é o medo que dá. E aí, dá para criar um vírus mutante aí, destruir a humanidade, né? Assim, sim, o método de criação de armas biológicas pode ser, sim, o similar ao de criar vacinas. Esse método de genética reversa, que é construir um vírus, né, em laboratório, a gente pode, sim, construir um vírus para qualquer finalidade, né? Então, a gente poderia construir tanto um vírus influenza altamente patogênico e virulento e usar como arma biológica, né? Mas não é isso que a gente espera dos cientistas, né? A gente espera isso de bandidos. Então sim, poderia ser o mesmo método, mas assim, tudo é regulamentado. A gente, por exemplo, para trabalhar com organismo geneticamente modificado, a gente tem todo um comitê que vai avaliar a biossegurança de manipulação daquele material, de produção daquele vírus. Então, assim, tudo isso é monitorado e, enfim, não é esperado que os cientistas saiam por aí criando armas biológicas. Podem continuar a perguntar. Você viu da Júlia? Estou lendo aqui agora. Gostaria de saber o que tem a dizer sobre a recontaminação pelo vírus. Pessoas que se infectaram 2 vezes. Pois é, isso aí é algo que a gente ainda está estudando, né? Assim, parece que tem realmente alguns casos de recontaminação. E o que eu acho é que é o seguinte, nós somos indivíduos muito particulares, muito individuais, e todos nós temos um sistema imune, mas que pode ser muito diferente ele pode se comportar de maneira muito diferente de uma pessoa para outra. Então, da mesma forma que a gente tem um paciente de Covid, um paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, que vai ficar grave e vai para o CTI, a gente às vezes tem um adulto idoso que não vai ter nem sintomas, vai ter uma doença branda e, enfim. Então, eu acho que da mesma forma que a gente pode ter essa variação na manifestação da doença, a gente pode sim ter indivíduos com maior ou menor capacidade de responder e gerar uma resposta imune contra o vírus, né? Então, o que eu acredito é, principalmente, que isso, obviamente, pode acontecer mais com indivíduos imunossuprimidos, idosos, crianças que vão entrar em contato com aquele vírus, mas não vão desenvolver uma imunidade robusta, ou ainda naqueles casos em que a pessoa teve uma infecção viral com uma baixa
com uma baixa virulência, e aí essa pessoa acaba induzindo níveis de anticorpos baixos e né, não gere proteção para uma segunda infecção. E isso varia muito também de doença para doença, né? Tem doenças que você tem uma imunidade mais duradoura e doenças que têm uma imunidade mais curta. Isso tem a ver não só com o sistema imune, igual eu falei, que pode ter essas diferenças, né? Como também a forma como aquele indivíduo vai estimular, aquele micro-organismo vai estimular a resposta imune. Então, por que para algumas doenças a gente se infecta e tem uma imunidade para o resto da vida, enquanto outras a gente, né, essa imunidade não é tão duradoura assim? Então, acho que isso muito depende da capacidade do patógeno de estimular o sistema imune. Com relação ao coronavírus, a gente está, é o que eu falei, a gente ainda está, aprendendo com a doença. Então, a gente ainda não tem informações suficientes, né, com relação a esse vírus, se ele de fato gera uma imunidade que é transiente, que não é suficiente para proteger contra uma segunda infecção. E isso é algo que eu acho que a gente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo para poder garantir. Mas eu acho que é o que eu falei, depende muito da pessoa e depende muito também do micro-organismo que a gente está conversando. Então, é isso, eu acho que é algo que a gente vai ir descobrindo aí pelos próximos meses, como é que esse vírus vai se comportar e como que é essa imunidade natural. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta da Michele, Sara. Michele, deixa eu ver. No finalzinho. Quem utiliza anticoagulante? Isso. Poderá ser vacinado por conta de trombose, porque tem uma limitação enorme quanto à medicação. Pois isso eu não sei te responder, Michele. Eu acho que é o que eu falei, vai depender até do tipo de vacina. Eu acho que casos muito particulares assim tem que ser avaliado até pelo próprio médico da pessoa. Então, é muito específico assim para eu saber te responder. Eu acho que é um pouco difícil assim para a gente saber. A gente nem sabe qual vacina que vai ser aprovada ainda, né? E qual que vai ser o efeito. Então eu acho difícil responder isso. Bom, eu não sei se eu pulei mais alguma pergunta aqui. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que não, Gabi. Então tá. Muitos elogios. Então, em nome da Poena, agradeço você, Sara, por sua excelente participação. Temos muitos comentários no chat sobre a sua palestra e muitos agradecimentos. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Sara, em nome da PUC, dos alunos, colegas. Muito obrigada. Eu que agradeço.